Primeiro eu quero saber o seguinte. Se abandonou esse papo de política? A gente tá falando da tua... Você tentou, né, a política. Sim. Largou mão disso aí, né? Larguei, Cascão. Porque é difícil falar isso, mas o brasileiro e o paulistano, não, o brasileiro no geral, ele troca o voto dele por um prato de lentilha, por incrível que pareça. Por quê? Eu sou negro, pobre que era, minha vida deu um giro de 180 graus, mas eu venci no esporte e na educação sendo letrado. Então, eu sou torneiro mecânico, eu cursei educação física, eu sou jornalista diplomado, eu fiz gestão pública e uma pós em direito público. Por que esses dois últimos, gestão pública e uma pós em direito público? Eu entendo o regimento. Então, quando eu pleiteei uma vaga, né, no âmbito federal, para deputado federal, nós fizemos 63 mil votos e não entrei por causa de 890 votos. Foi voto pra Só que caralho. quando você perde em outubro, você não perde só em outubro, você perde o ano inteiro. Então eu tive que me descompatibilizar das rádios, da TV, verdade. de tudo que eu vinha Saiu de fazendo. tudo. Você zera tudo e vai Se pro dedica game. só naquilo. Só que aí eu não entendia de porra nenhuma. Dentro dos 645 municípios, eu ia fazer campanha lá em Presidente Prudente. Pô, você tá não sei quantos km, e aí ia lá no centro e voltava, onde você tem uma zona leste forrada, aí eu teria que ir no segmentado, no direcionado, que seria o corintiano, mas eu vi que eu não fazia parte de um grupo político. Então só usava o meu nome. Só usava o meu nome. Nunca tive os spots de televisão, eu nunca tive as inserções para o pessoal realmente conhecer os meus projetos e saber que o menino pobre da periferia do Rio de Janeiro, filho de um gari, de um lixeiro, com muito orgulho, ele venceu em duas vertentes e tinha toda a autonomia, legitimidade, legalidade para poder falar de educação, para poder fazer esporte como meio de inclusão social. Só que hoje eu estou tocando os meus projetos, as minhas coisas, e hoje eu pego o Instituto Marcelinho Carioca, ele foi constituído em 2003, nós temos o selo do município, do estado, do governo federal, nós temos o SEBAS, então a gente entra pelo Brasil inteiro, como nós fizemos agora. Eu fui até o presidente do Ilho, junto com o Kiko e com o André, e eu falei assim, poxa, vocês não querem o embrião, o fruto, o atleta dentro das periferias para daqui a alguns anos valer 40 milhões de euros, 50 milhões de euros? O que você acha de nós fazermos o projeto Terrão Corinthians, o nome do município? E aí foi quando eu fui no Oswaldo, que é o Beto, um cara fantástico, Daniel Betel, sensacional. Betel, pô, conheço. Deu total liberdade, junto com a equipe de captação, o Alisson, enfim, todo mundo. E eu fiz gratuitamente, dentro do município, no Alto Tietê, de Itaquá, onde eu fui muito bem recebido pelos munícipes. E no trabalho de 2 anos ali, o Corinthians contratou o menino sub-11, porque eu fiz o projeto sub-11, 13, 15, 17. Por quê? Todo menino tem o sonho de se tornar um atleta profissional de futebol. Mas antes dele se tornar um atleta profissional de futebol, ele tem que ser um cidadão. A parte comportamental e educacional, os princípios de vida. E aí nós buscamos isso, fizemos. E aí, por que eu saí? Eu fui, e aí agora eu falo forte. Eu fiz... Trairaram você. É porque ciúme de homem é pior do que ciúme de mulher, Cascão. Sacanagem. Eu tô ligado. Não, e assim, o ciúme começou... É verdade, sempre fala isso aí, né, cara? A rodar. Sempre, Por quê? falo. Olha só. E aí vocês vão entender. Os munícipes de Itaquá são maravilhosos. Tem um amigo lá, o Xande, né? Várias pessoas eu fiz amizade lá. Só que o trabalho do esporte começou a aflorar. Era uma cidade que estava no ostracismo, que não tinha nada. Eu fui no governo federal, nós limpamos o nome do CALC, porque não podia receber verba do Estado nem do governo federal. Em 10 dias limpou o nome, apto. Do clube, levamos né? a verba para colocar grama sintética no estádio municipal. Em 406 anos, nunca fizeram nada disso. Montamos o projeto lá, Terrão Corinthians Itaquá, que foi uma explosão. E aí levamos verba para a saúde, levamos verba para fazer a reforma do ginásio municipal, para fazer a primeira piscina pública do município. Tudo. Falei, eu não quero nada. Você começou a se destacar mais que o prefeito. Aí o seguinte... Deu uma resumidinha, aí, né? Não, olha só. Aí o seguinte...
A minha honra, meu pai falou assim: você pode perder tudo na sua vida, meu filho. Jamais a sua honra, seu caráter, a sua dignidade. Então a minha honra não tem preço. Ainda mais a história do seu pai, que é Exatamente. O que eu foda, né? fiz? O que eu fiz? Eu fiz a minha carta de exoneração. Eu protocolei minha carta de exoneração. Falei, não quero, não vou compactuar com isso. Coloquei e saí de boa. E broxou com a política também, né? Totalmente. Depois dessa daí, então, porque o homem, né, o homem do fio do bigode que nossos pais nos ensinaram, Fabrício, A é A, B é B, C é C, meu amigo. Eu não posso chegar para você e falar uma coisa e chegar por trás e fazer totalmente ao contrário e te sacanear e fazer covardia. Então isso não é sujeito ao homem. E falar uma coisa na frente e fazer outra coisa por ali, né? Pô, é sacanagem. Ah, e outra Não, coisa... Covardia, né? Você falou... Não, Ainda você bem que falou você deu uma do- girada de 180, porque o Dinei falou outro dia que deu de 360. Aí é Não, duro, 180, né? 300 Não, o volta no Dinei... mesmo lugar. Pois é, o pô. Dinei dá essas quebradas aí, né?